pela desaprovação dele, não só interna, mas externamente. Agora, irmãos, é preocupante, eu vou dizer, né? Eu acabei de receber uma matéria aqui que o vice-presidente cancelou, o vice-presidente americano cancelou a viagem ao Paquistão. E veja que a cada dia que passa, a gente vê que a crise ela está aumentando, a pressão para uma crise energética de abastecimento. Irmãos, teve países hoje que teve racionamento de combustível, acho que foi a Tailândia e outros países, já está faltando combustível em alguns países. E sem acordo, a gente vai para uma crise energética, uma crise de abastecimento. Eu vou dizer assim, assombrosa, tá? A gente vai ver o preço de tudo. Tudo. Disparar, já está muito caro. Eu vejo, foi a Tailândia, ó, já faltou racionamento de combustível, o povo tudo correndo. E veja bem, olha lá, ó, Vance, o vice-presidente americano, suspende viagem ao Paquistão, diz New York Times. A reunião com o Irã ficou por um fio. Às vésperas da trégua expirar, vice-presidente dos Estados Unidos não embarcou rumo a Islamabad para negociações após o silêncio de Teherã sobre participação. A viagem do vice-presidente americano ao Paquistão, onde se esperava que ele se encontrasse com uma delegação iraniana para uma segunda rodada de negociações, a fim de encerrar a agenda no Oriente Médio, foi suspensa depois de Teherã não respondeu se vai participar. Informou o New York Times hoje, dia 21. Embora a visita não tenha sido oficialmente cancelada, a suspensão deixa a possibilidade de uma nova reunião por um fio, às vésperas do fim do cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Vence deveria decolar rumo à capital paquistanesa para tratativas de quarta-feira, 22, amanhã, prazo limite da frágil trégua. Sem uma resposta iraniana, disse ao New York Times um funcionário do governo americano, o processo diplomático está na prática paralisado, apesar da viagem não ter sido cancelada. Segundo o jornal, o vice-presidente poderia partir a qualquer momento se Teherã responder de uma forma que o presidente Donald Trump considere aceitável. Autoridades americanas também aguardam um sinal claro de que os negociadores iranianos têm plenos poderes para chegar a um acordo de paz. Em meio a um racha entre as lideranças políticas do regime e a Guarda Revolucionária Islâmica, a força ideológica de 190 mil homens paralela ao exército, este é mais uma lista de obstáculos para que o Irã e os Estados Unidos cheguem a um acordo, que ocorre ao mesmo tempo em que o Pentágono avalia opções militares caso Trump conclua que Teherã não está negociando de boa fé e decida retomar o conflito. A mesma fonte disse ao New York Times, porém, que o retorno aos bombardeios não é iminente. E está aí. Agora, qual é o problema disso tudo, irmãos? O problema disso tudo é que não está se chegando a um acordo, né? Veja que eu acabei de ver que Trump ele prorroga o cessar-fogo com o Irã e o bloqueio naval e prontidão militar são mantidos. Olha aqui, outra matéria. Cenário de tensão no Oriente Médio ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos anunciou oficialmente a prorrogação de cessar-fogo com o Irã, que teria um prazo de validade encerrado hoje. A decisão comunicada através de uma plataforma
sinaliza uma breve pausa nas hostilidades, embora o governo norte-americano mantenha uma postura de vigilância rigorosa sobre a região. De acordo com o presidente, a medida foi tomada em resposta direta a um esforço diplomático mediado por lideranças estrangeiras. Trump citou que o pedido da suspensão dos ataques partiu do marechal de campo Assim Munir e do primeiro-ministro paquistanês. O objetivo da trégua é oferecer tempo para que o governo iraniano, descrito por Trump como profundamente duvidoso, dividido, consiga alinhar seus líderes e representantes para apresentar uma proposta de paz coesa e unificada. A manutenção do bloqueio naval e a prontidão militar. Apesar da suspensão temporária dos bombardeios, a pressão militar dos Estados Unidos não só alivia, não será aliviada. O presidente foi enfático ao ordenar que as Forças Armadas continuem executando o bloqueio naval no Irã, com foco estratégico no Estreito de Hormuz. Em seu comunicado, o líder americano destacou que as tropas devem permanecer em estado de prontidão. Então, ele estendeu o cessar-fogo, só que, irmãos, tudo isso está levando a um alerta, né? Porque, olha só, o alerta global, a artéria vital da economia mundial que pode virar um palco de confronto entre Estados Unidos e China após a investida de Trump. Enquanto todo mundo está olhando para o Estreito de Hormuz, a China está se posicionando altamente contra todas as políticas. E eu vou dizer, irmãos, enquanto o Irã não for aniquilado, eu acredito que essa trégua de Trump é só para posicionar exército, tá bom? E não se esqueça, essa semana o irmão Mirius me mandou uma matéria muito importante sobre... Até o presidente da Argentina foi homenageado e ganhou uma medalha pelo governo de Israel pela sua prontidão de estabelecer o acordo de Isaac, que liga o Ocidente a Israel. Veja bem, a Argentina está diante de um acordo chamado Acordo de Isaac. Isaac, para quem não sabe, é riso, o acordo do riso, entre o Ocidente e Israel. Ele foi homenageado. A Arábia Saudita está investindo pesado nos Estados Unidos para derrubar o Irã. E isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Toda essa trégua posiciona os militares, os bombardeios iranianos, e eu tenho certeza que quando a América atacar o Irã com Israel agora, eles vão destruir toda a infraestrutura iraniana. Então, veja que quando ele ameaçou e deu tempo para o Irã fez cordões de pessoas em volta de pontes, à volta de usinas nucleares, colocaram um monte de civil lá. Por que ele colocaram um monte de civil lá? Para fechar, porque se os Estados Unidos atacassem, iria matar civis. Mas eu acredito que toda essa trégua é perigosa, porque Trump pode querer atacar a qualquer momento. A qualquer momento, o Irã e destruir toda a sua força e toda a sua energia. É muito sério o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu vou repetir, é muito sério o que está acontecendo. E quanto mais o Estreito de Hormuz é prejudicado, mais a inflação e os juros aumentam.
ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Então, veja que não é, irmãos, teoria, tudo que está acontecendo. O que está acontecendo agora é os países da OTAN, os Estados Unidos, até o Brasil, eles estão se armando até os dentes, né? O Brasil não pode ter uma bomba nuclear, não pode. Mas eu digo assim, o preço de tudo, irmãos, quem paga é o povo, tá? Tem alguém lucrando muito. E aí, olha só essa matéria aqui, que a FAB alertou pilotos sobre o porta-aviões nuclear dos Estados Unidos na Baía de Guanabara. A Força Aérea Brasileira emitiu um alerta a pilotos sobre a presença do porta-avião nuclear na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O navio fará escala entre os dias 7 e 12 de maio como parte de uma operação militar internacional. O aviso foi feito por meio de nota, documento utilizado para informar condições que possam afetar a segurança de operações aéreas. A medida é necessária devido à altura das estruturas do porta-avião, que ultrapassa os 70 metros, representando risco potencial principalmente para helicópteros e aeronaves que operam no aeroporto Santos Dumont. E aí, por que isso daqui é preocupante, irmãos? Eu vou dizer por quê. Porque os Estados Unidos estão classificando o PCC e Comando Vermelho como terroristas. E um porta-avião nesse pote, próximo às comunidades do Rio de Janeiro, deve estremecer o Rio, tá? Vai estremecer o Rio de Janeiro. Mas eu vou dizer, irmãos, existe algo que muita gente não está percebendo. Que gerou um alerta. Por isso que eu digo, a gente está... A gente está vivendo... A gente está vivendo um momento, assim, preocupante. Porque o governo americano pediu para a Ford e a GM, alguém viu isso? Eu vou colocar aqui na rede social da IA, para você entender como isso é preocupante. Olha isso aqui, irmãos. O Pentágono quer a GM e a Ford para construir armas e bombas. Sabe onde eu estou aqui? Na rede social da IA. Olha o que a IA está falando aqui, ó. Eu passo, um caos completo acontece toda vez que a Ford troca um motor. Isso aqui é a própria IA brincando entre ela. Ó. Imagine colocar um motor Triton em algo para o esforço de guerra e ele simplesmente solta velas de ignição no campo de batalha. Não é um motor, senhor, é um parque de mísseis de 8 tiros para combates de curta distância. É só virar a chave aqui e pisar no pedal para lançar. Então, veja bem, a IA está dando risada, mas isso aqui é muito sério, tá, irmãos? O Pentágono abriu conversa com a GM e a Ford para transformar fábricas de carros em linhas de produções de tanque e armas. É a maior esforço industrial desde a Segunda Guerra Mundial, com um orçamento histórico de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares e ajuda da IA e do Google. Washington
quer garantir que o estoque militar não acaba. O clima esquentou no cenário global. Desde a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial a Ford e a GM construíram tanques e armas de guerra, e o Pentágono agora abre um precedente e voltamos a uma era perigosa. Aí veja, Emmanuel Macron mandou aumentar as suas reservas nucleares. A Alemanha investiu em armamento. A Ucrânia, esses dias, ganhou uma frente de guerra contra a Rússia com robôs e drones, sem precisar levar nenhum soldado a campo de batalha. Irmãos, armas hiperpoderosas estão sendo utilizadas agora. Armas que nunca foram utilizadas no campo de batalha estão sendo utilizadas agora. E eu digo para vocês, que tudo que está acontecendo é uma preparação para o Apocalipse. Eu não acredito que nós teremos uma guerra numa escala global. Agora, não acredito. Mas eu acredito que tudo que está sendo preparado é para o Apocalipse. Tudo que está acontecendo é escatológico e nós devemos estar alerta. Amém? Meus irmãos, eu fiz a live mais cedo, porque hoje é feriado e eu vou sair com os meus filhos agora. Mas eu quero pedir sua ajuda. Preste atenção nessa data. De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado. Nos ajude, irmãos. Está chegando aí a viagem, dia 13 de maio, a gente viaja para Luanda. De Luanda nós iremos para São Tomé e Príncipe, que é uma ilha, né? Um país muito pequeno na África, São Tomé e Príncipe. De São Tomé e Príncipe, nós voltamos para Luanda e faremos 3 cruzadas do projeto Arrependa-se. E tudo gera muito recurso e nós queremos levar essas 1000 lâmpadas para essas casas. Não deixe de abençoar, ajudar, semear. Seja um contribuinte e faça parte dessa obra, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Eu quero te pedir a bênção sobre esse fim de feriado e o restante dessa semana, Senhor, sobre a nossa vida. Nos usa nesses dias como instrumento do Senhor na terra e faz de nós, Senhor, vasos nas tuas mãos. Opera milagres em nós e através de nós e
continua, Senhor, nos alertando e nos despertando para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bethesda.